Então vamos lá, vamos iniciar o nosso treinamento aqui rapidamente para você que está querendo abrir um e-commerce e eu vou contar tudo o que você precisa saber para você ganhar tempo e com certeza economizar 2 anos de estudo aí na sua vida, para você conseguir colocar isso o mais assertivo possível o quanto antes, beleza? Então, basicamente a gente tem um programa chamado Starter e esse programa ele vai mostrar para você como você vai começar, justamente para que você consiga ter uma trilha mapeada e aqui está a tela do meu computador, eu vou mostrar para você o nosso mapa mental de tudo que você precisa ver para que você consiga de fato entender o básico para que a sua loja virtual funcione. Porque se você só vai fazer isso se você for fazer direito, tá? Não cabe uma loja virtual amadora no mercado. Você mesmo não compra numa loja quando você entra lá e você vê as coisas mal configuradas, ou quando você entra lá e acha que as coisas não estão tão confiáveis assim. A resposta para isso é simples, você não compra, ok? Então, a gente precisa entender que o objetivo principal de quando a gente vai colocar um starter como esse para funcionar é você precisa posicionar-se de uma maneira profissional online. Não adianta você se posicionar de uma maneira amadora. Não adianta você se posicionar sem consolidar uma marca. A marca ela é construída ao longo do tempo, mas isso tem que ser feito de maneira intencional. E como é que se constrói uma marca? Você sabe construir uma marca? Então é importante, né? Cuidar do que realmente importa, e aqui a gente fala dos seus produtos e dos seus clientes, mas naturalmente você tem que criar uma estrutura, tá? Esse é o primeiro passo de um e-commerce, você cria uma estrutura para conseguir receber tudo isso de uma maneira a cuidar do que realmente importa. Se você estivesse abrindo uma loja física, você também ia focar na estrutura. A primeira coisa que você faz é o aluguel da loja, depois uma reforma, você compra os móveis, você compra os produtos. Isso é criar estrutura, tá? Depois, a gente quer vender, né? Todo mundo quer vender. Isso parece óbvio, mas não é. A taxa de mortalidade de uma empresa no Brasil é de 8 para 10, né? Apenas 2 de 10 empresas vão passar do 5º ano de existência. No e-commerce, isso é ainda mais assustador. As empresas de e-commerce, elas fracassam 96% das vezes. Então, de cada 100 e-commerces que abrem no Brasil, somente 4 resistem. E eles não resistem justamente por não se preocuparem com o básico, tá? E o mais importante, no fim de tudo isso, é te dar gestão, né? Te dar controle do seu negócio. Então, esse aqui é o papo que a gente vai bater agora de como você vai conseguir fazer isso acontecer, né? Então você tem que encarar isso como um projeto. Aqui, naturalmente, você pode tirar vários prints, pode explorar, pode aprender, não vou te esconder nada. É exatamente isso que a minha agência vende para você. Só que se você conseguir implementar isso sozinho, tá tudo certo. Eu só preciso que você consiga entender o que eu estou querendo te mostrar. E se por acaso você quiser o nosso acompanhamento, aí a gente pode conversar. Mas basicamente a nossa mentoria, ela não vai passar por coisas que eu vou fazer por você. Muito pelo contrário, o que eu quero te dar aqui é justamente o caminho das pedras. E isso a gente mostra para todos os clientes. Se você quiser ajuda para resolver essas questões e andar nessa trilha, aí é outra conversa. Mas basicamente o objetivo aqui é te mostrar tudo isso, então isso com certeza vai te ter muito valor. Então prepara o celular que você vai fazer vários prints disso. Então a primeira coisa é, quando você precisa, né, resolver alguma questão que você não sabe, não tem ideia do por onde você vai começar, o que você faz? Né? É natural que a gente peça ajuda, né? Então aqui o que você está fazendo é buscar por ajuda, é perguntar para quem sabe. Porque você tem que entender que você precisa fazer o básico bem feito. Porque o básico bem feito não falha, tá? Então a ideia principal é que a gente consiga sanar as principais dúvidas. E aqui já começa o nosso real valor para entregar para você. Qualquer negócio online, ele vai girar em torno desta pirâmide. Essa pirâmide aqui, ela vai ter o produto, a plataforma e o tráfego. Eu vou passar cada uma delas com você para você entender a importância disso. E eu vou começar pela parte do produto. O cliente, quando ele chega na Syscoin, ou quando você começa a pensar numa loja virtual, normalmente o que o cliente já tem é o produto. São raros os casos em que o cliente chega sem ter ainda um produto. Mas o produto, ele vem com, eu tenho um produto X, eu vendo sapato, mas ele não vem como ele deveria ser. E agora sim, se prepara, porque você vai entender o básico, tá? O básico é, você precisa ter uma boa quantidade de produtos em estoque. Não adianta você ter muita, olha só que essa dica vale ouro. Quantidade é mais importante do que variedade. Tá? Se você tiver, trabalhar com sapatos, se você tiver 6 modelos de sapato em todas as grades e tiver uma boa quantidade, isso é melhor do que você ter 35 modelos e não ter tanta quantidade assim. Isso por um motivo muito simples que eu vou falar para você lá na parte do tráfego. Tá? Controle gerencial e fiscal. Aqui a gente tem que ter controle, fazer a coisa como ela precisa ser feita. Controlar esse estoque, saber o quanto que tem, quanto que custa, quando vendeu, fazer a emissão dessa nota fiscal, eu conseguir colocar isso para o cliente de uma maneira muito clara. Se ele precisar trocar isso, ele tem a documentação necessária. Então é importante você ter um controle gerencial e fiscal. E tudo isso aqui, tá, que eu estou mostrando para você, esse controle, quando eu estou falando de controle de gestão, eu estou falando de um ERP, um sistema de controle para sua empresa, em que a gente recomenda Bling e Tiny, sistemas bons e baratos, tá? São 2 sisteminhas, Bling e Tiny. Personalização do unboxing, você não quer que o seu cliente tenha uma experiência ruim, mas como é que eu monto, como é que eu compro uma caixa, mas caixa é muito caro, onde eu vou achar uma caixa barata? Então, tudo isso é possível. Pense sempre o seguinte, se tem alguém fazendo, é porque é possível. E você pode fazer um pacote tão bonito quanto esse aqui, que o Ismael está segurando aqui, um pacote que dentro dele vai estar tudo bonitinho, cheiroso, com uma boa recepção quando o cliente abrir a experiência dessa caixa, tá? Ajustes logísticos tem tudo a ver com o produto, né? Se você tem um produto que ele é líquido, que ele é inflamável, ou um produto que é perecível, tudo isso vai mudar o jeito de fazer a logística.
Não é somente o Correios que faz logística de e-commerce, existem outras opções como transportadoras, que cada uma delas tem as suas peculiaridades. Então, entender dentro do seu produto o que é vendido é muito importante. Tá? Preparação de produtos para a loja, então como é que você prepara esses produtos para poder estar estocados, qual é a melhor forma, o melhor layout, a melhor disposição, é melhor comprar uma prateleira, um armário, isso aqui também vai depender do tipo de produto. E por último, o controle desse estoque que tem que estar fino do fino, para a gente não vender um produto que a gente não tem. Falando agora um pouco sobre plataformas, né? A plataforma de e-commerce, ela é uma commodity. O que é uma commodity? É aquilo que você tem em todo lugar, como gasolina, por exemplo. A gasolina é gasolina aqui no Pará, na Fortaleza, não importa, tá? O importante é a gente entender que essas plataformas, elas têm recursos, né? E esses recursos a gente tem que entender se eles vão nos atender ou não. Então, na escolha da plataforma, para quem está começando um e-commerce, ela precisa ter o básico. E o básico, a maioria delas já tem o básico bem feito, tá? Então, a gente está falando ali de uma plataforma como a Tray, que é muito básica, é muito boa. A gente está falando de uma plataforma como a Nuvem Shop, que é uma das melhores para quem está começando. Shopify, todas elas cumprem o básico bem feito. Outras plataformas, como a Vetex, como a Magento, como outras, elas vão ser plataformas mais robustas para necessidades mais específicas. Só que a resposta para isso é muito simples. Se você está aprendendo, você precisa se locomover, beleza? Você só precisa sair do ponto A para o ponto B. Você pode ir a pé, que seria basicamente você pegar um WhatsApp e começar a vender, ou você pode comprar uma moto, por exemplo. Isso vai fazer com que você tenha mais velocidade, isso vai fazer com que você consiga levar mais coisas, isso vai fazer com que você consiga levar até outra pessoa, né? Só que isso é uma moto. Agora, eu preciso de um ônibus que vai levar 45 pessoas? Não, a sua demanda não é essa. Você vai comprar um ônibus para andar 2 pessoas? Né? Então, é basicamente isso. Então, trocar de plataforma ao longo da jornada é normal. Tá? Não, se você acha que você ia construir uma plataforma, não, vou construir a plataforma e esse problema está resolvido. Você acabou de aprender uma coisa que já valeu essa aula para você. Você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que trocar de plataforma ao longo do caminho. A gente tem clientes de e-commerce aqui que já faturam 300, 400, 500 mil por mês e eles já estão na 5ª plataforma. Né? Qualquer uma delas vai ser mudada de acordo com o que o seu processo muda. Né? Uma plataforma para quem não tem funcionários é uma coisa, para quem tem é outra. Uma plataforma para quem vende pouco e muita grana é uma plataforma para quem vende muito, um ticket mais baixo é outra. Então, a sua realidade é que vai ditar qual plataforma você vai usar, tá? E plataforma, a gente também está falando de marketplace. E aí você pode escolher o e-commerce ou o marketplace. E você pode escolher por onde você quer começar. Por isso que eu coloquei um ou outro. Não quer dizer que você, ao longo do caminho na sua empresa, você vai se limitar a isso. Mas se você está começando, naturalmente é melhor você escolher um ou outro, porque você vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Se você optar por entrar já com uma loja virtual própria, já com um marketplace, o volume de trabalho vai aumentar significativamente, tá? E falando agora sobre tráfego. O que é o tráfego? O tráfego é trazer pessoas para o seu site. E essas pessoas elas podem vir de formas diferentes. Se você pega um influenciador que faz a divulgação e ele traz pessoas para dentro da sua loja, isso é uma forma de tráfego. Se você paga para fazer anúncios, isso é outra forma de tráfego. Então, tudo que a gente precisa agora que a gente já tem produto, já tem plataforma para fazer as coisas acontecerem, é o volume de pessoas. Trazendo para uma analogia de uma loja física, né, eu fiz a loja, reformei, deixei tudo bonitinho, enchi de produto, agora eu preciso de cliente transitando dentro da loja para que essas vendas comecem a acontecer. Tá? E falando um pouco sobre marketing e tráfego, o que você precisa entender? Você precisa entender que isso aqui é o seu cenário ideal de marketing. Tá? E dentro desse cenário ideal de marketing, você tem coisas macros e micros. O que são as coisas macro? A primeira coisa macro que você precisa entender são os dados do negócio e os dados de mercado. Então, quanto custa para eu trazer um cliente? Se eu vou fazer divulgação, anúncio, patrocinados, influenciadoras, isso me custa um exemplo. Sei lá, R$30 por cliente. Se o meu ticket médio for de R$25, essa conta não vai fechar, né? Só que a maioria dos clientes não sabe fazer essa conta. E esse é o problema. Então, você conhecer os dados do seu negócio é super importante. Você tem que ter estratégia nos anúncios. Não basta simplesmente anunciar. Qual que é a estratégia? Que público eu quero atingir? Quando eu vou falar com uma influenciadora, eu estou indo lá só porque ela tem 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, mas quem é o público dela? Com quem ela conversa? As pessoas que seguem ela realmente são pessoas que vão gostar do meu produto, né? Ou quando eu vou fazer uma estratégia de anúncio, eu vou fazer essa estratégia para o Brasil todo, sendo que meu produto é um lanche que eu só consigo entregar na minha região, né? Então, é importante você perceber qual a estratégia você vai aplicar. E depois que você tem os dados e cria a estratégia, você vai para a otimização de conversão, ou seja, eu consegui atingir 100 pessoas. Essas 100 pessoas, 10 clicaram no meu anúncio. Ou seja, tem pessoas interessadas ali, mas como é que eu consigo fazer essas 10 virarem 20, virarem 30 e a partir desse valor que eu estou investindo eu conseguir reduzir o meu custo, né? Então, essa parte aqui ela é totalmente técnica, analítica, estatística, dados, né? Ela é um pouco mais complexa, mas é ela que separa um negócio bem sucedido de um negócio que não está dando certo, tá? Mas basicamente o que a gente precisa conseguir é gerar leads. O que é um lead? É uma pessoa que não te comprou ainda, mas ela tem interesse no seu produto. E aí começa o trabalho. É a hora que a gente vai, de fato, oferecer alguma coisa para ela e fazer essa venda acontecer, né? Então, é uma estratégia de aquisição de clientes através de tráfego pago, principalmente, porque por um motivo muito simples. O tráfego orgânico funciona? Funciona. Mas ele é uma estratégia de médio e longo prazo, tá? Então, pensando nessa lógica, a gente precisa conseguir, com o tráfego pago, fazer essa loja acelerar. E a gente, ao mesmo tempo, vai trabalhando com o tráfego orgânico. Quando esses dois caminhos se encontrarem, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir fazer com que o meu tráfego pago, ele não seja tão caro assim. E que, às vezes, um cliente que veio para mim de graça, ele vai para aquele cliente que paga e eu consigo dividir esse custo. E aí a coisa começa a se pagar, beleza? Então, o que a gente tem que medir são os anúncios, eles têm que ter alta taxa de cliques, eu tenho que conseguir fazer as pessoas clicarem, chamar atenção o suficiente para isso.
tem que conseguir melhorar a experiência dele no site. É por isso que eu tô te falando que você vai trocar de plataforma com o tempo, tá? Você tem que conseguir fazer a experiência desse cliente melhorar. E lembra ali atrás que eu falei que eu ia te falar uma coisa, aqui nessa parte sobre quantidade de produtos em estoque, é por um motivo muito simples. Quando eu chego no tráfego aqui e eu consigo acertar um anúncio bom, eu vou começar a vender. E aí, se eu tiver pouco produto em estoque, o que vai acontecer? Quando eu acertei um anúncio, que é a parte mais difícil, eu não vou conseguir vender muito, porque meu produto vai acabar. Entende? Então eu preciso ter mais quantidade do que variedade. Pegou essa? Essa é a chave de ouro da aula, hein? Isso aí é a coisa mais top que você vai entender agora. Você precisa conseguir colocar quantidade, porque a hora que esse anúncio entrar, você tem que fazer muita venda. E principalmente se você tiver uma possibilidade de reposição desse produto. Outra coisa é, entenda que você tem que gerar canais. Vários canais. Ah, não, mas eu fiz o site para o cliente comprar pelo WhatsApp. Não importa. Venda é venda. Não importa de onde ela venha. E você abrir um negócio com um objetivo muito simples. Vender. Então, para de querer botar o seu ego na frente das coisas, porque eu não quero atender pelo WhatsApp. Então, não abre negócio. Né? Se você não quer trabalhar, não abre negócio. Porque, na prática, venda é venda, não importa de onde ela vier. E o seu cliente ele tem que conseguir te comprar por onde você abrir a porta. Agora, se você tiver cliente batendo na porta e você falar que não vende por aquela porta, você está perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. E bate um, bate dois, bate três, e você vai ficar por orgulho com essa porta fechada. Não, vai pro site. Sabe o que vai acontecer? O cliente vai evadir. Ele vai invadir e vai comprar de alguém que atende do jeito que ele quer ser recebido. Então, escuta o seu cliente, entende como ele quer ser atendido. Se possível, faça pesquisa de mercado antes de começar, tá? Naturalmente, esses são os 3 pilares e isso vai gerar várias e várias perguntas, tá bom? Essas perguntas, não importa quais sejam, você tem que anotá-las, fazer uma lista de perguntas como essa que está aqui, tá bom? E você tem que buscar as respostas. Se você tiver com a nossa consultoria e mentoria, não tem problema, você pergunta e a gente te responde. Agora, se você não tiver e você optar por fazer essa jornada sozinho, também não tem problema, só que você tem que conseguir responder essas perguntas. Porque essa dúvida que você está tendo, possivelmente vai te livrar de um problema lá na frente com o cliente. Vou te dar um exemplo muito simples, né? Ah, minha loja virtual vai ter que usar o correio, né? Beleza. Se isso aqui é uma dúvida que você tem, você precisa resolver isso rapidamente. Senão, o que vai acontecer? Quando você colocar o seu site no ar, a primeira coisa que o seu cliente vai perguntar é: você só faz correio? Então, provavelmente, as dúvidas que você mesmo está tendo sobre o seu negócio são as dúvidas que o seu cliente também vai ter, tá? Então, basicamente, imagina que você está perdido numa floresta, tá bom? E você tem que sair do outro lado, você tem que sair de dentro dessa floresta. Basicamente, você tem, cara, que abrir mapa, criando trilha e procurar saída. Agora, se você encontra alguém que está te dando um mapa dessa trilha, que é o que nós estamos fazendo aqui, você com certeza vai sair de lá mais rápido. Saindo de lá mais rápido, você economiza tempo e o mapa está te trazendo conhecimento. Então, se você tem uma estratégia com conhecimento, isso se chama economia, tá bom? Você vai economizar muito só de você parar de contratar a ferramenta errada, só de você parar de tomar atitudes impensadas sobre coisas que você não sabe. Então, você está perdido na floresta e agora você vai ter uma saída, tá bom? E aqui, ó, agora sim prepara que você vai tirar print de tudo isso daqui. Isso aqui é um mapa, tá, do e-commerce todo. Tudo que você precisa saber para colocar um e-commerce para funcionar. Considerando o marketplace, nem todas as coisas vão se aplicar, mas considerando uma loja virtual própria, tudo isso aqui se aplica, tá bom? E eu vou mostrar para você agora esse mapa, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou deixar uma pausa para você ir conseguindo tirar os prints, mas basicamente quando a gente fala de logística, eu estou falando de todas essas coisas aqui que você deve pensar, tá? Quando eu estou falando de produto, eu estou falando de todas essas coisas aqui que você tem que pensar. Processos, a parte jurídica do seu e-commerce, tá bom? Então, vou até aproximar mais para ficar mais fácil, tá? Então, a parte jurídica do e-commerce, a parte de processos, produto, logística, a parte de plataforma, que representa bastante ali, que é aquele tripé que eu mostrei para vocês, marketing. Tudo isso aqui é importante em marketing. Tudo isso aqui é importante em marketing. Tudo isso aqui é importante para a performance da sua loja. Então aqui você pode tirar um print de tudo. A parte de BI, a análise dos seus dados. Lembra que eu falei que os dados eles vão te trazer a estatística básica de tudo que você precisa? Isso aqui você precisa saber, tá? Tratando de processo criativo, design da sua loja, se a loja for feia, se a navegação não for boa, o cliente não vai comprar. Então tira o print aí. Atendimento. Sua loja vai atender os clientes. Como é que você vai atender? Quais são os canais de atendimento que você vai utilizar? Como você vai dar suporte? Como é que você vai fazer pesquisa na sua base de clientes? Né? Tudo isso aqui é importante. Tratando da nossa loja no ar ali, as coisas que eu tenho que me preocupar, se ela é uma loja segura ou não, se ela é uma loja rápida ou não. Isso aqui é importantíssimo para a gente conseguir não perder venda. Quais tipos de parcerias eu consigo fazer com fornecedores, com revendedores, com transportadoras, com afiliados? Como é que eu vou conseguir trazer mais volume para o meu site, mais vendas? Isso é um negócio, então eu preciso estudar o negócio, estruturar todo ele, né? A parte de business plan, a parte de marca, identidade visual, os conceitos da minha marca, qual é o meu propósito com essa empresa. Isso tudo é importante. E, naturalmente, também a parte financeira, né? Como é que eu vou tratar ali com os gateways de pagamento, as taxas, e se tiver fraude, se comprarem com cartão clonado, enfim, tudo isso aqui são coisas que a gente precisa se atentar.
tá bom? Então, esse aqui é o mapa do nosso e-commerce, é esse mapa aqui ampliado, tá bom? E isso aqui tudo são coisas que você tem que se atentar. Você consegue fazer todas essas coisas sozinho. Se você estudar um pouco sobre cada tópico desse, você vai conseguir. Mas, se você não se atentar a tudo isso, o seu e-commerce tem uma grande chance de não dar certo. E eu te falo isso porque pessoas que se preocupam com tudo isso, muitas vezes o e-commerce não funciona, tá? Então, basicamente é isso. Essas respostas, a gente faz isso. Se você tiver interesse, você vai ver um botão de WhatsApp aparecendo aqui pra você e você pode clicar e falar com a gente. A gente vai te explicar como que funciona, qual o caminho pra isso, como é que a gente controla, quanto que custa, não tem problema. Mas se você quiser fazer sozinho, tá dado aí todo o mapa. Todo o mapa, tudo que a gente vai se preocupar com você, se você virar nosso cliente, a gente faz. E tudo que você pode fazer sozinho também tá aí, é a mesma coisa. A única diferença é o acompanhamento. Se você quiser o nosso acompanhamento, se você quiser um consultor para você poder perguntar e te responder, para você ganhar tempo, resolver as coisas mais rápido, ter uma metodologia, né, aprender com quem faz, com outras empresas, não tem problema. A gente consegue te ajudar. Mas você não precisa disso, tá bom? E a consultoria, ela vai te dar as respostas ideais. Você vai conseguir descobrir tudo isso daqui junto com outras pessoas, alguém pensando junto com você. E se você não quiser fazer isso com a Syscoin, faça isso com um amigo, faça isso com o seu sócio, faça isso com qualquer pessoa, mas não pense em tudo sozinho. Você não vai conseguir acertar todas as respostas se você estiver sozinho. Com outras pessoas já é muito difícil, imagine sozinho, tá? Então, basicamente é isso. A nossa consultoria, ela funciona com acompanhamentos e desafios semanais, então você também pode colocar essa, eu tô te dando aqui o meu método, tá? Você pode colocar isso para você. Então, como é que você vai fazer? Você tem todo aquele mapa lá, coloca acompanhamento e desafio semanal para você mesmo. Como é que você vai conseguir fazer isso, né? Interage com o seu sócio, cria um grupo para tratar daqueles assuntos, façam reuniões quinzenais. Isso é assim que a gente atende nosso cliente aqui, do mesmo jeito, tá? A única diferença básica é a experiência. E você vai conseguir os mesmos resultados, só que provavelmente com mais tempo. Aqui a gente consegue resolver tudo isso em 3 meses. Os clientes, eles saem com uma estrutura pronta em 3 meses. Então, dá para você fazer. Se você quiser encarar e fazer sozinho, o prazo é esse. O primeiro mês você cria toda a estrutura, a plataforma, a estrutura da organização da sua casa, contrata todos os softwares, abre suas contas no Bling, no Gateway de pagamento, tudo isso aqui dá para fazer em 1 mês com folga. E já no segundo mês você começar a fazer suas primeiras vendas. Depois das primeiras vendas feitas, você vai começar a ter os primeiros problemas. E a partir dos primeiros problemas você vai conseguindo resolver as outras coisas, tá? E por último você vai escalar e aumentar a velocidade. Basicamente, essa é a receita. Você vai conseguir fazer tudo dentro do seu e-commerce, profissionalizar e abrir uma loja para você testar a sua hipótese. Porque quando você começou falando, acho que eu vou abrir uma loja virtual, acho que eu vou começar a vender online, você está com uma hipótese e a gente precisa testar e validar a sua hipótese, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz, é assim que funciona. E se você ficar interessado, é só clicar no botão de WhatsApp, a gente vai conversar um pouco mais. Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode fazer o atendimento ali e a gente vai trocar uma ideia. Até mais.